Olá, queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Edivaldo Roberto é o meu nome. Neste exato momento em que me dirijo a você, querida, e a você, querido, que tem estado conosco fazendo este programa Novos Rumos, na emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, ao longo dos anos, de trazer uma reflexão sobre o que os pensadores se referem a um rito de passagem. No Antigo Testamento, há um livro chamado Eclesiastes, muito interessante, no qual um sábio se propõe a refletir esse tema, o rito de passagem, que nos caracteriza a existência, pessoal quanto coletiva. Eclesiastes diz assim: há tempo para tudo debaixo do sol. Ele fala do tempo de plantar, do tempo de colher, do tempo de rir, do tempo de chorar. Em verdade, pode-se dizer que a existência é um círculo e não uma linha reta. Esta concepção, a última, é um equívoco da cultura ocidental. As tradições de pensamento de alguns filósofos gregos, da filosofia oriental, dos nossos ancestrais indígenas e também aqueles que vieram da África, têm uma concepção diferente do dito civilizado. Como eles observam a natureza, ela é cíclica. Repito, tempo de plantar. Há circunstâncias que configuram as condições para plantar. E, dado o tempo necessário para o desenvolvimento do que foi plantado, há o tempo de colher. O ocidental, do século XIX aos nossos dias, sustentado numa razão configurada numa forma de instrumental analítica dos botões, das máquinas e agora dos algoritmos, não consegue ter essa concepção. E toda a estrutura de pensar a existência está reduzida a essa ideia de uma linha de algo que começa, ponto de partida, e termina, ponto de chegada, que é o fim. Isto é um equívoco que fez com que pensadores traduzissem a existência como uma contínua angústia, a chamada angústia existencial. O título dessa edição, tirado do Eclesiastes, no seu capítulo 3º, item 15, diz assim: Deus fará renovar-se o que se passou. Essa edição está indo ao ar quando se inaugura um novo ano. E nessa transição, esse rito de passagem, que tem fogos, comemorações, no último dia de um ano, anunciando o primeiro daquele que começa,
nós nos pomos num processo ao lado das festas, às vezes exageradas, num processo reflexivo entre o que passou e aquilo que virá. É um rito de passagem. Eclesiastes diz: Deus fará renovar-se o que se passou. Como é que se dará essa renovação daquilo que se foi? Significa o que se foi vai permanecer tal qual foi vivido? Ou ainda, será que aquilo que vivemos e que nos angustia com culpas pode ser recuperado? São questões. E nós estamos aqui a pensar nessa edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. E talvez vocês estejam acompanhando até aqui, eu agradeço, estejamos juntos, e não esteja a olhar uma moldura que está atrás de mim. Já que estamos falando de futuro, eu também falarei de futuro. Me permitam tornar essa imagem mais clara, eu vou tentar projetá-la de outra forma, para que você que está me acompanhando possa entender. Veja, olha só o que temos. Olhando para o ano que vem, para o futuro, veja o que temos. Estamos aqui trazendo uma proposta, um desenho, um projeto, uma proposta de trabalho. Este programa Novos Rumos por um Mundo Melhor em conjunto, em ação parceira com o SERJ, Conselho Espírita, Conselho do Espírito do Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente o setor da assistência e promoção social espírita, APSE, pretende, em uma das suas ações estratégicas, trabalhar em 2025 um espaço de pesquisa bibliográfica e apoio ao estudo, consoante um documento do Conselho Federativo Nacional, aliás, dois documentos orientadores. Um é o documento da própria APSE, que orienta as atividades e sugere que as atividades sejam feitas preferencialmente em grupo, em espaços de convivência construídos. É o que nós estamos aqui fazendo. E o outro documento é do orientação ao estudo, que orienta como promover o estudo na casa espírita, tendo como base o livro, porque a doutrina espírita é uma doutrina do livro. E, assim, se faz necessário um espaço de pesquisa bibliográfica e apoio ao estudo. No caso, nós estamos denominando esse projeto Marlene Dantas, em homenagem a uma trabalhadora do movimento espírita, de uma casa espírita em Copacabana, Joana de Ângeles, que mantém uma escola em outro município vizinho ao nosso, Rio de Janeiro, Japeri. Depois vamos aprofundar essa questão. Mas, indo adiante, vamos nos valer, nesse momento, de outra apresentação. Porque nós temos falado nesse programa, daí a parceria, esse programa, ele tem utilizado, como ele é feito à luz da doutrina espírita, não poderia ser diferente, essa é a proposta, nós nos utilizamos de livros.
não é? E um deles fala muito disso. É um livro No Mundo Maior, lançado pelo nosso querido Chico Xavier, da sua Lavra Mediúnica, André Luiz, No Mundo Maior. Neste livro, a espiritualidade avança naquilo que seria estudado mais tarde por Paul MacLean, um médico, um cientista, e outros cientistas também, que se debruçaram para entender o funcionamento do homem, da psique humana. E aí nós nos valemos não só das contribuições no Mundo Maior, um livro, mas outros livros de Paul MacLean, de Kaku, Dr. Kaku, ambos comentados em um livro chamado Cérebro Triuno, de Rivênia Prada, Décio Iandoli e Sérgio Lopes. Pois bem, para tratar desse tema, o tempo. Diz lá no Mundo Maior. Para que a nossa mente prossiga na direção do alto, que é o nosso destino, fomos criados simples e ignorantes para isso, é indispensável se equilibre, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui cristalina e bela da fonte superior do idealismo elevado. Por essa fonte, ela, a mente, pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. Veja, está falando em equilíbrio necessário entre três tempos: o passado, o futuro que virá, mediado no encontro do passado com o futuro no presente. E no livro No Mundo Maior, no capítulo 4, terceiro e quarto, se fala da casa mental. Está aí representada. Você tem o porão, que é o passado, as chamadas, as conquistas passadas, você tem os serviços presentes na área social e no sótão você tem o futuro. Na configuração cerebral, isso se apresenta no livro, segundo Calderaro, que orienta o André Luiz, isso se aparece assim. O porão é o cérebro primitivo reptiliano. A área social, que é o presente, é o córtex motor. E o futuro é o lobo frontal do córtex. Então, como é que a gente equilibra isto? Não é? Vamos nos valer da contribuição desse livro extraordinário de pesquisadores espíritas, o Cérebro Triuno, e valendo-se de outras pesquisas, que eu já citei, o doutor Kaku, este pesquisador, se apoiando nas teorias de MacLean, vai falar de consciência. Isso é muito importante para o modelo de consciência. Pois bem, você tem que modelos de consciência? Qual é a escala de nível de consciência, né? O primeiro nível é este do cérebro reptiliano, tá? Que é uma herança do nosso processo evolutivo que antecede ao humano, o animal. Tá? É uma herança. O cérebro, esse cérebro reptiliano tem um nível de consciência chamada 1. Está assentado no sistema nervoso central. Assim, o exemplo utilizado por ele é dos répteis, exatamente por conta do cérebro reptiliano, que está a desenvolver olfato, equilíbrio, tato, etc. Esse cérebro reptiliano, de Mikio Kaku e Paul MacLean, é o primeiro nível de consciência, é um cérebro primitivo
inicial, a partir do qual, graças a esses recursos citados, os sentidos, o olfato, é, o ser, nessa condição, vai aprendendo a conquistar o espaço físico, se localizar, se proteger, se movimentar nele. Não vou aprofundar no momento. E o nível 2 que nos interessa, sobremaneira, é aquele no qual estamos. É um nível que está a área social, das relações sociais. É esse estágio evolutivo que a maioria de nós, neste planeta de provas e expiação, nos encontramos exatamente já com um grau de consciência para viver vida de relação, distinguir o que é certo e errado, o bem e o mal. Aí aparecem os conflitos existenciais, aparece a culpa, é a condição atual. Se o porão, cérebro reptiliano, é o passado, é essa condição chamada área social, córtex motor, é esse nível de consciência que nos permite olhar o outro, tomar consciência do outro, construir laços. É o momento que estamos. Deveres, trabalho, família, compromissos, etc. E, por fim, o terceiro nível, o sótão, que é o lobo frontal do córtex, que fala do futuro, ele é do tempo. Ele é a condição que só os humanos têm. As outras duas, a área social e o porão, é, é uma herança do passado. Se o porão é o cérebro reptiliano, a área social do mamífero. É. E já essa área do sótão, do lobo frontal, córtex, do futuro, de manejar o tempo, é própria dos humanos. Estamos aqui nesse exercício. Então, o grande desafio é o tempo. Como é que nós nos situamos? Na condição que nós estamos, momentânea de evolução, por conta de um modelo de sociedade desses 200 últimos anos, assentada numa economia financeira globalizada nesses últimos tempos, dos robôs, da inteligência artificial, nós criamos um modelo de sociedade muito equivocado, né? Que lida muito mal com o tempo, né? Nosso tempo ele está muito marcado pelo relógio, pela sofreguidão, pela, pela ânsia de conquistar e conquistas materiais. Isso é um modelo equivocado. Não é o tempo kairós, não é o tempo da qualidade, o tempo que nos coloca para pensar, meditar, que necessariamente precisa que saiamos desse corre-corre e subamos um pouco mais, como está aí, uma escada, para ir ao sótão, para ir ao superconsciente, meditar, refletir, ponderar. Não há tempo para isso nessas redes sociais, nesse corre-corre, sempre indo de nenhum lugar para lugar nenhum. E, como temos falado do livro, tenho comigo aqui um livro de uma junguiana, doutora Dulcineia da Mata Ribeiro Monteiro. Ela, coordenando um livro com vários autores, tratou dessa questão. E ela faz um diagnóstico muito importante desta sociedade em que nos encontramos para que nós possamos pensar. Evidenciemos o quanto nossa sociedade atual está impregnada pelos valores infantis, pueris, que advém de uma figura mítica, é um arquétipo, o junguiano puer, do latim, que deu puer, é criança, que deu pueril, puerilidade, sob todos os aspectos. Na busca de sucesso na vida pessoal e nas empresas,
na pressa da cultura do fast food, tudo é fast food, né? É, sexo, amores, terapia, tudo é muito. Não há qualidade de aprofundamento, é tudo Cronos, é o Deus tempo devorador. Na realização dos desejos, do melhor, dos prazeres, gerando a escravidão ao padrão de beleza jovem, tanto quanto o desempenho da eterna juventude, enfim, os valores de vida cultivados na nossa sociedade chamada sociedade do espetáculo, são os da juventude, e constatamos que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, não nos envergonhamos de dizer a idade. Nós nos envergonhamos de dizer a idade. Desta maneira, podemos concluir que com essa postura estamos desprezando a riqueza da nossa própria história. Não estamos fazendo o que o André Luiz anotou. Não estamos tomando as experiências do passado, os erros e os acertos, né? Para, com ele, sustentar o presente, sim, mas, ao mesmo tempo, buscando no futuro os ideais. Voltando à Dulcinea, ela diz, parece que a biologia, o ser corpo, está predominando sobre a biografia, o ser alma. Que pena, diz ela. Inserir a criança no propósito de vida é um meio eficaz de abrir o campo do futuro no eterno agora do viver, né? Olha que coisa interessante. Aquilo que dissemos, né? É cíclico. Nós estamos no momento atual, mas não podemos jogar fora o passado, os acertos e os erros, mas não podemos nos aprisionar a ele, né? E, ao mesmo tempo, temos que trazer o futuro, né? O presente ele é mediado por esse equilíbrio, e ela conclui, numa sociedade como a nossa polarizada, o Jung traz essa polaridade do futuro e do passado no presente. O futuro significa olhar tudo que estamos a fazer com um grau de sabedoria do sênex, dos velhos. As culturas que eu falei, orientais, ancestrais, valorizam o idoso, o velho, aquele que é portador da sabedoria do vivido, mas que carrega dentro de si a criança que foi, num equilíbrio que permite olhar o futuro, construindo-o com base no passado, mas num presente saudável, equilibrado, não nessa fugacidade, nessa transitoriedade, nessa sociedade super ansiosa. E aí, para concluir, vamos lembrar as palavras de Paulo, sábia. Nesse momento de rito de passagem, é bom pensar no que Paulo diz. É preciso deixar para trás o que para trás fica, né? E marchar em direção ao futuro. Como fazer essa equação? É uma chave, dito por um pensador. Em geral, a culpa nos remete ao passado pesado, difícil, né? E o futuro ele se apresenta de maneira desequilibrada, nessa ânsia do viver de qualquer maneira, que é meramente existir. Então, como é que seria? Se eu devo ao passado, qual é a maneira saudável de viver o presente? É vivê-lo de tal maneira, fazendo o equilíbrio com o que vem, com o que foi, com o que virá, para que o futuro que ainda vem fique a me dever. Vou repetir. Se eu devo ao passado, e é inescapável, eu vou repará-lo no presente, de vivendo de tal maneira equilibrada, saudável, esse presente, que o futuro que ainda vem, ele sim fica a me dever. Assim concluímos esse primeiro bloco do programa, dessa edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor.
Meus queridos e queridas, estamos num momento muito especial, como já foi dito anteriormente, porque nessa passagem, o rito de passagem, quando um ano termina e o outro inicia, ao lado das festas, há todo um convite à reflexão. E o que nós vamos fazer aqui no estudo é uma reflexão dentro do conhecimento espírita, ou à luz do conhecimento espírita. A doutrina espírita se caracteriza como uma doutrina do livro. Um dia de sábado, pela manhã, quando era primavera em Paris, a 18 de abril de 1857, foi lançado um livro, O Livro dos Espíritos, que se fez um sol para a humanidade, inaugurando a Era do Entendimento. Ao livro primeiro, Livro dos Espíritos, outros se seguiram. Outros se seguiram. E esses outros que se seguiram constituem aquilo que se chama as obras básicas, que estão aqui até nesse cartaz representado, né? São as obras, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis, além de todas as obras da Revista Espírita. Então, Allan Kardec, como um professor, um pedagogo, ele entende e assim nos apresenta a doutrina como um conhecimento. Isso está no capítulo 6º do Evangelho, o Consolador. O Espiritismo é um conhecimento que diz de onde o homem veio, para onde ele vai, o que ele faz na Terra, né? É um conhecimento. E no cartaz que está aqui, atrás de mim, isso está dito. Né? Isso se fundamenta naquela frase de Jesus em João, o evangelista: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Allan Kardec, tanto na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quanto em outra oportunidade, ele faz uma associação de Jesus com Sócrates e de Sócrates com o Espiritismo, porque Sócrates entendia que o erro, o que os religiosos chamam de pecado, o erro é consequência da ignorância. Quando a pessoa conhece a verdade, deixa sair da ignorância e vai deixar de errar. Isso quer dizer, para Sócrates, que todo conhecimento para Sócrates é ético. Todo conhecimento é para provocar uma mudança na pessoa. Vamos lá. Uma coisa simples, da área da Teresa, sobretudo como pneumologista. Se um médico me diz a mim, olha, o fumar não é bom para o seu pulmão, vai adoecer, eu poderia ignorar isso, né? Isso tinha consequências. Mas se eu estou orientado e agora tenho um conhecimento, isso há de provocar uma mudança. Eu tenho que me tornar melhor. Então, isso indefensável. Isso é assim, tá? E Kardec vai nessa linha. Só que para nós, os ocidentais, isso é muito complexo por uma razão. Porque com o René Descartes, né, também francês, quando ele traz um método, o livrinho que ele escreveu, que é um grande livro, já a maneira pela qual ele apresenta a sua proposta é importantíssimo para o avanço da ciência, ensejou que, ao longo do tempo, séculos afora, houvesse uma dicotomia com descompromisso
entre conhecimento e ética. E aí não há um comprometimento. A pessoa estuda, aprofunda em conhecimentos em diversas áreas, ganha até títulos, mas sem ter nenhum compromisso com, de que com esse conhecimento, no sentido de se tornar uma pessoa melhor. Isso era impensável para Sócrates. Quando ele diz, conhece a ti mesmo, ou, ou ele anunciou isso de alguma sorte, se ele não disse claramente, fica claro, esse é um princípio fundante, é o cuidar de si. Cuidar de si é tornar-se melhor. É porque a religião fundamentalista, que dominou o pensamento ocidental, trouxe uma ideia muito equivocada de conhecimento religioso com base nos famosos teólogos, com a ideia do pecado original, da culpa, do inferno, etc. Isso criou essa dicotomia, como se o, o conhecimento religioso ele apartasse a pessoa do mundo. Isso para Sócrates, para Jesus e para Kardec é impensável. É no mundo, é no cotidiano, no enfrentamento das questões do dia a dia, que eu tenho que me tornar melhor. E, e é preciso, indo um pouco, desmanchar essa ideia equivocada que se tornar melhor é algo metafísico. É igual a Madame, a Anne Besant com Madame Blavatsky. A Anne Besant queria esse conhecimento. E ela foi colocada para colar selos, inicialmente pela Madame Blavatsky. E ela já estava até se aborrecendo com isso. Quando ela perguntou, Madame, só me põe aqui para colar selo? Olha, você não cola selo direito? Como é que você quer crescer no mais se o pequeno você não faz? Esse é um conhecimento prático do dia a dia. Muito bem. Dito isso, Kardec, no Livro dos Médios, para não ir longe, ele tem um capítulo, o terceiro, com o nome O Método, que ele propõe exatamente o método. Ele diz assim, que o Espiritismo é toda uma ciência e toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério. A pessoa disse de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. E adiante ele vai dizer o seguinte: não se espantem os adeptos com essa palavra. Ensino não constitui ensino unicamente que é dado do púlpito ou da tribuna. Há também o da simples conversação. Então, essa é a ideia. Tem que estudar, é o livro, etc. Agora, tomando isso, dos anos 80 a esta parte, no Brasil, houve um grande movimento, dentro do movimento espírita sendo redundante, de que é preciso organizar o estudo, como Kardec propôs nesse capítulo, na introdução do Livro dos Espíritos, em obras póstumas, muito bem. E aí, desde então, desde 1980, que a FEB, com o movimento espírita, vem produzindo proposta de estudo, o estudo sistematizado, as obras básicas, com método. Né? E, mais recentemente, há um documento, que eu vou aqui rapidamente apresentar, só a capa. Esse é o documento, que é um documento, orientação para a área do estudo do Espiritismo. E nesse documento há uma proposta. Para melhor estudar, era interessante que houvesse um setor, uma área que apoiasse o estudo. Já que ele está fundamentado no livro, propõe pesquisa bibliográfica e mais ainda, o apoio ao estudo. Um grupo que organize, facilite o livro. Bem, é o que nós estamos hoje aqui lançando. Na área da ápice, que eu tenho aqui um documento em mãos, né? Na área da ápice, que eu coordeno no SESG, tem esse documento. Né? Então, ele, num capítulo sexto,
que fala das atividades, ele fala grupo de estudo e convivência. E é interessante que ele diz que o estudo deve ser aplicado às relações do cotidiano. Então, ele associa ao cotidiano, ao dia a dia, as questões que nós estamos vivendo, não só em nosso círculo particular, e até no mundo. As coisas vão acontecendo e a doutrina vai iluminando, projetando a luz do entendimento para que a gente compreenda melhor. Então, a gente precisa organizar. Bom, dito isso, nós pensamos de criar um espaço que não é físico, necessariamente, de pesquisa bibliográfica e apoio ao estudo, e demos um nome, nada mais, nada menos do que é, Marlene Dantas, em homenagem a uma espírita de um centro aqui no Rio de Janeiro, era baiana, né? Estudiosa, que, por minha surpresa, o legado dos seus livros, que me coube com a Rebeca organizar, não eram livros de leitora apenas, era de estudante, assim como Teresa é, como Luiz, eu sei que também é. Por exemplo, eu tenho aqui, Teresa, um livro incrível, A Vida no Mundo Espiritual, o Estudo das Obras de André Luiz, do Campetti, que é uma obra que você tem, em resumo, todos os livros da série André Luiz. Isso é de pesquisador, é de quem estuda. Tem outro aqui que está comigo, do Hermínio de Miranda. Isso aqui não é um livro de leitura qualquer. Evangelho de Tomé. Então, era uma homenagem singela que nós estamos prestando a essa irmã, em nome do legado dos seus livros, do seu esforço, né? E isso vai ficar sob o guarda-chuva de uma entidade federativa. Essa é a ideia. Bom, dito isso, eu vou passar para o Luiz, e não se importe, Luiz, com o tempo, porque eu só quero que você, se você puder, eu tenho aí uns 3 a 4 minutos, se você puder primeiro ler a página, eu paro, dou uma pausa aqui, para a gente depois conversar aqui em grupo. Vamos então à leitura. O livro é Estude e Viva e a leitura é da página Na Escola da Alma. Levantam-se educandários em toda a terra, estabelecimentos para a instrução primária, universidades para o ensino superior. Ao lado, porém, das instituições que visam a especialização profissional e científica, na atualidade, encontramos no templo espírita a escola da alma ensinando a viver. Semelhante trabalho de burilamento do espírito, porém, não é novo. Lucas, o evangelista, conta-nos que Jesus, num sábado em Nazaré, participou de uma assembleia de fiéis, junto da qual leu uma página de Isaías, com vistas à edificação dos ouvintes, provocando, aliás, acirrada discussão. Mencionamos o fato de salientar os hábitos de estudo nas coletividades de então, portanto, para citar o Cristo, a feição de mestre, basta recordar-lhe a palavra constantemente endereçada ao povo, tanto nas praças quanto nos recintos familiares, qual aconteceu na casa de Betânia. No dia de Pentecostes, mensageiros sublimes prevaleceram-se das faculdades medianímicas dos continuadores direto de Jesus e falaram em línguas diversas, instruindo a multidão sobre assuntos de espiritualidade superior. Sabemos que um espírito amigo se aproximou de Felipe e solicitou-lhe a gentileza de encontrar a caminho um alto funcionário etíope, a fim de ler em comunhão com ele certas passagens
das Escrituras. A carta de Paulo aos cristãos de várias comunidades eram lidas e trocadas para as elucidações devidas nos centros de cultura evangélica dos tempos apostólicos. Junto assim que as instituições espíritas, justo assim que as instituições espíritas, revivendo agora o cristianismo puro, sustentem estudos sistemáticos destinados a esclarecer o pensamento religioso e traçar diretrizes à vida espiritual. Atentos à sugestão confortadora de amigos, organizamos o presente volume, que consubstancia de modo leve e ligeiro os resultados de 40 reuniões públicas de doutrina espírita, nas quais examinamos livremente nós, os servidores desencarnados, os ensinamentos de Allan Kardec, juntamente de nossos companheiros encarnados. Certo, cada capítulo deixa o assunto em aberto para o exame de outros comentaristas que desejam partilhar conosco a felicidade do estudo através do livro, de vez que, na própria palavra do apóstolo Pedro, verificamos que nenhum conceito da Escritura é de interpretação particular. Em apresentando, pois, este livro, Estude Viva, aos companheiros do mundo, recorremos à palavra do Cristo quando nos exorta: conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Efetivamente, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abrir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. E forçoso será observar que o conhecimento é um tipo de aquisição que exige de nós caridade para conosco, porque se é possível sanar as deficiências do corpo pela doação da beneficência, como seja o alimento ao faminto e o remédio ao doente, a luz do Espírito não se transmite nem por imposição, nem por osmose. Quem aspira entesourar os valores da própria emancipação infinita à frente, íntima, à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Esse texto é do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, escrito em Uberaba, 11 de fevereiro de 1965. Bem, esse texto que o Luiz acaba de ler traz uma expressão muito feliz que eu quero marcar. Emmanuel diz que as casas do caminho, desde a primeira, eram centros de cultura evangélica. Basta lembrar que já havia sinagogas para os seguidores do judaísmo. Então, quando se cria a Casa do Caminho, desde a primeira, como eu disse, tinha uma intenção. Era um centro de cultura evangélica. Para algo novo, uma ideia nova, tinha que ter um espaço novo. No caso, a Casa do Caminho se repete no século XIX, quando chega o Espiritismo, se encontravam as igrejas. Mas, como era algo novo, um conhecimento novo, precisou de um lugar novo. E aí o próprio Allan Kardec funda o primeiro centro espírita. Se a Casa do Caminho era um centro de cultura evangélica, as casas espíritas são, por consequência, centro de cultura espírita, fundamentada no livro e no estudo. Era isso. E agora eu vou devolver a palavra ao Luiz e vou também, ao mesmo tempo, abrir. E aqui a gente encerra essa primeira parte, deixando a palavra franqueada, primeiramente ao Luiz, para que ele possa fazer comentários, Tereza e todos os demais.